clássicos essa semana. O Fla-Flu, pelo campeonato estadual, no caso do Flamengo, né? Se ganhar, já leva os 2 títulos. E uma disputa com o Benfica, né? No clássico do outro patamar, que a gente poderia batizar assim, né? Quem tem cacife para ficar com o Jorge Jesus? Pesa o histórico do treinador com o Benfica, a proposta, que pelo que a gente entendeu seria o dobro, né? O fato de voltar a trabalhar na Europa, ou pesa o desafio do Flamengo, a ligação que o Jorge Jesus construiu com o clube, o desafio que ele está trazendo para a própria carreira, né, de trazer essa novidade para o futebol brasileiro. Ontem, a imprensa portuguesa apontava toda no sentido do Benfica, dizendo que o Jorge Jesus estava para pegar um avião para ir para lá fechar um contrato. E hoje, a imprensa brasileira, a gente está aí com o Globoesporte.com, diz isso. Jorge Jesus segue firme no compromisso e não cogita deixar o Flamengo. Eu tenho dito aqui, Renata e Pedro, que uma vitória do Flamengo nesse confronto com o Benfica, que isso já está escancarado, né? Nós passamos algum tempo já do terreno da especulação. O Benfica quer o Jorge Jesus, está se mobilizando, tem proposta para fazer. Estamos tratando aqui de uma realidade. Se o Flamengo ganhar esse clássico, esse duelo, estará dando uma grande demonstração de força. E é isso que indica hoje a imprensa brasileira, especialmente a imprensa carioca. Mostramos aí o Globoesporte.com. Eu acho que essa questão do Jorge Jesus ela tem vários aspectos para ela ser analisada. A gente tem a questão pessoal, que é a questão do laço afetivo que ele tem com Portugal. A gente sempre ouviu falar durante toda essa passagem do Jorge Jesus que ele é muito ligado ao país, muito ligado à família. Tem a questão financeira, que aí minha mãe bem me ensinou a não fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, ele já tem um salário muito grande. Ele já tem um salário muito grande no Flamengo, mas poderia ganhar mais no Benfica. A questão de necessidade, isso é muito relativo. Agora, a questão que eu acho que é que nos compete, que é a questão desportiva, na minha visão, não faz sentido uma saída do Jorge Jesus do Flamengo para ir para o Benfica, por alguns motivos. Primeiro, toda essa questão mundial que o Jorge Jesus coloca, até em relação à conquista do Mundial, mas ser um técnico reconhecido mundialmente, o Flamengo hoje dá muito mais condições a ele do que o Benfica poderia dar. A gente lembra que o Benfica vem de uma disputa acirrada no Campeonato Português com o Porto, vacilando demais nas últimas rodadas. Hoje, se não me engano, está 6 pontos atrás, faltando acho que 4 rodadas. Então, assim, muito difícil que consiga conquistar o Campeonato Português. Já caiu na Liga dos Campeões na primeira fase, já foi eliminado pelo Shakhtar da Liga Europa. Promete um investimento muito grande para o ano que vem, mas não consigo enxergar o Benfica indo além das divisões de Portugal, conquistando títulos ou chegando a decisões dos torneios continentais. E aqui no Brasil você tem o Flamengo como a maior potência não só do país, mas da América do Sul. É o favorito no Campeonato Brasileiro, é o favorito na Libertadores, com grandes condições de estar chegando novamente ao Mundial. Se a gente for pensar em relação à seleção portuguesa, por exemplo, também não faz sentido, talvez um retorno a Portugal para estar mais próximo dos olhares portugueses, mas não faz sentido porque o Fernando Santos, técnico de Portugal, campeão da Euro em 2016, renovou em junho com a seleção até 2024, ou seja, até a próxima Euro, passando pela Copa do Catar em 2022. Então, no ponto de vista desportivo, na minha opinião, a saída do Jorge Jesus do Flamengo pro Benfica não faz o menor sentido. Eu acho que pegando esse ponto que o Pedro falou, principalmente sobre pegando o Flamengo no continente e o Benfica hoje no continente, né? Então, assim, o Benfica disputa a Champions League, mas qual é a real chance de o Benfica ganhar uma Champions League hoje, né? O Benfica já foi campeão de Champions, o Benfica tem uma história gigantesca, né? Então, assim, eu acho que é um clube gigantesco do mundo, mas hoje, né, o poder de disputa do Benfica no continente europeu é menor do que o poder de disputa do Flamengo no continente sul-americano, né? O Flamengo, inclusive, é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão do continente, tem chance aí de brigar por mais um título, é um dos principais candidatos, dá para dizer, né, pelo tanto, né, entre os brasileiros, é o principal candidato a todos os títulos, porque é o time que mais encaixou, né, no último ano, então chega como favorito. E aí o Jorge Jesus estaria trocando a chance de brigar por um título de Libertadores, enfim, uma supremacia no continente,
para entrar num clube que vai disputar uma Champions na próxima temporada só, né? Porque nessa já está eliminada, com menos poder de disputa, né? Ele sabe que a posição hoje do Benfica em comparação a todos os outros times, os principais times europeus que hoje disputam ali título de Champions. Então, eu acho que é muito esse raciocínio aí que o Pedro falou, assim, esportivamente talvez ele tenha mais chances de ganhar e de continuar ganhando com o Flamengo do que teria com o Benfica, que aí, enfim, disputa, obviamente, ano sim, ano não, acaba sendo campeão de Portugal, porque realmente Portugal tem 2 grandes times, né, que sempre brigam pelos principais títulos, mas em termos de continente não tem tanta vantagem assim, né? E eu acho que um outro aspecto, pelo menos pelo que eu estou entendendo de todas as notícias que estão saindo, é o fato de o Jorge Jesus ter acabado de assinar a prorrogação do contrato. Então, assim, eu entendo que até nessa matéria do Globo Esporte, ele diz isso, assim, poxa, acabei de assinar o contrato, não estou pensando em sair. Tem muita gente no futebol que não se importa com isso, né? Que, poxa, dane-se, chegou uma proposta melhor, eu vou sair, enfim, né? Essa questão do profissionalismo, né, da ética profissional no futebol, muitas vezes não vale, porque, enfim, o cara tem uma proposta melhor, ele sai, acabou de assinar e faz parte do jogo. Mas eu vejo que o Jorge Jesus, pelo menos nessa matéria do Globo Esporte, dá a entender que isso também pesa. Assim, poxa, eu acabei de assinar, eu realmente estou disposto a ficar. E ele também já tinha demonstrado no passado um desejo de ir para a Europa no sentido de pegar um time mais protagonista no continente, que hoje não é a situação do Benfica. Eu acho que essa questão do contrato em si, não sei se é o que pega, porque se chegasse, por exemplo, uma proposta do Barcelona, o Barcelona resolve demitir o Kiki Setien e contratar o Jorge Jesus, eu tenho certeza que ele iria, até porque a multa do contrato dele já é uma multa baixa para alguns clubes um padrão elevado na Europa, até por conta disso. Eu acho que a questão mesmo o tamanho do clube e as opções que ele vai ter as chances que ele vai ter de conquistar títulos de relevância. A gente pode pensar... Ele deixou claro antes, né? Isso, como o Jorge Jesus não tem se pronunciado... Fala, Renata. Não, é que antes, quando ele estava negociando, inclusive já o primeiro contrato com o Flamengo, ele falava sobre isso, sobre o desejo de ir para um time protagonista da Europa. Então ele estaria sendo coerente com o desejo dele, que ele já, inclusive, expressou para dirigentes do Flamengo no passado, né? Se chegar uma proposta de um time protagonista na Europa, eu vou pensar aqui, entendeu? Então, assim, acho que isso já está mais claro para os dirigentes do Flamengo, que se chegar uma proposta do Barcelona, é muito mais provável ele ficar balançado e eventualmente quebrar um contrato que acabou de assinar. Mas seria menos coerente isso com o Benfica por causa dessa situação esportiva que a gente discutiu aqui. O Jorge Jesus não tem se pronunciado a respeito, né? Então a gente tem feito raciocínios em cima do que a gente conhece dele, né? Por que ele fez esse movimento de vir para o Brasil? Para abrir um caminho novo na carreira dele. Então, em cima desse raciocínio, a gente conclui que voltar para o Benfica seria dar um passo atrás. Né? Projeção num grande clube da Europa, ele precisaria fazer... Não é que o Benfica não seja um grande clube da Europa, mas Portugal ficou atrás em termos financeiros, em termos econômicos. O Benfica não está nem garantido na Liga dos Campeões da Europa, né? Na próxima temporada, por exemplo. Então, ele teria que usar o Benfica de degrau para chegar a outro clube, né? Aí, em termos de movimento de carreira, realmente o Flamengo parece fazer muito mais sentido do que o Benfica. Ontem nós mostramos um amigo dele dizendo que do Flamengo o Jorge Jesus poderia chegar à seleção brasileira, até se antecipando um pouco, ele foi meio precipitado, dizendo que já se fala muito de Jesus na seleção brasileira, né? Devem estar falando com ele, porque a gente ainda não ouviu assim, esse burburinho todo de Jesus na seleção, mas, né, se ele continua um bom trabalho no Flamengo, dependendo de até quando for o trabalho do Tite na seleção, sim, poderia ser o próximo passo da carreira dele e um passo relevante, né? Ele seria... imaginando esse cenário, seria o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção brasileira. Isso seria algo de muito marcante, de muito relevante na carreira dele. Agora, o outro lado, o lado sentimental, né, Pedro? Se a gente não mexe, se a gente não faz conta com o dinheiro dos outros, a gente também não vai tentar raciocinar com o coração dos outros. Não dá, né? Com certeza, com certeza. Por isso que eu fiz questão de dividir
todos os espectros dessa questão do Jorge Jesus. E falando em futebol brasileiro, eu acho que, assim, até pensando na gente, seria uma pena a gente perder o Jorge Jesus, quando eu digo a gente, futebol brasileiro. Por tudo que ele demonstrou à frente do Flamengo, num tempo muito curto, a forma como, na minha visão, ele não cria uma revolução, mas ele traz conceitos muito claros e mostra que é absolutamente possível colocar isso em prática dentro do futebol brasileiro, para usar uma expressão que tem sido bastante falada. Ele coloca o sarrafo lá no alto, a gente já vê o Sampaoli também fazendo essa movimentação, a possibilidade de trazer outros técnicos num nível elevado, de elevar a discussão sobre a qualidade do futebol brasileiro. Então, até nessa questão, eu acho que seria uma pena o Jorge Jesus deixar o futebol brasileiro. Bom, só para destacar que na imprensa portuguesa continua o tom de que o Benfica está na jogada, vai fazer proposta. Vamos ver quais são as manchetes de hoje por lá. Ontem o Fernando Calais trouxe aqui um panorama de muito otimismo do Benfica, né? Benfica paga ao Flamengo 1 milhão, é o que está no recorde de Portugal. Evidentemente está falando em euros, né? Isso seria para romper o contrato do Jorge Jesus com o Flamengo. E a bola fala do interino, que é o Veríssimo, né? Abrindo o caminho a Jesus. Ou seja, o Benfica não vai fazer um movimento agora, vai manter o interino no cargo, né? Já demitiu o treinador anterior e ficaria com ele até o fim da temporada, justamente para dar tempo ao Jorge Jesus de romper o seu contrato com o Flamengo e voltar. Do lado de lá ainda existe esse otimismo. Com relação a essa nova realidade, essa nova rivalidade que está surgindo, tem uma mensagem engraçada aqui no nosso Twitter que o Ricardo encaminhou, uma print que foi feita de uma mensagem aqui de um torcedor do Flamengo, dizendo o seguinte: vocês param de palhaçada, hein? JJ é nosso. Não quero me estressar com vocês. Fica cobiçando o técnico do próximo, é pecado. E aí vem a resposta do lado de lá. E ele já percebe. Ixi, time amador aqui, meu querido. E aí o torcedor rubro-negro diz: mandei para o Benfica errado. Tem que ver o azulzinho lá, o certificado do lado, antes de poder mandar mensagem xingando. Tem uma notícia mais séria aqui, do próprio Flamengo. Olha aqui, foi publicado agora no Twitter do clube que nesta quarta, dia 8, a delegação realizou os testes moleculares no CT e um atleta testou positivo. Foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na relação. Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente. O Flamengo não divulga agora, mas na hora do jogo a gente vai saber, né? Qual é o atleta. Basta ver a relação, o que tiver fora, a gente vai saber, principalmente se for um titular, né? Se naqueles 11 que a gente está acostumado a ver em campo, alguém não aparecer na lista, esse cara foi o que testou positivo, mas é a opção do clube no momento não revelar o nome. Pode ser também um jogador que não é do elenco principal, né, do grupo principal, enfim. Mas o Flamengo está seguindo o protocolo da FERJ, que prevê que se um jogador testa positivo, ou qualquer pessoa da delegação testa positivo, essa pessoa é afastada e o time pode jogar, né? Então, está tudo aqui dentro do que foi combinado no Campeonato Carioca. Aconteceu com os jogadores do Volta Redonda, né? 3 jogadores do Volta Redonda. 3 ou 4. Não, 4 pessoas sendo 3 jogadores, não é isso? Sendo 3 jogadores, isso. 3 jogadores e o jogo contra o Fluminense. Não, foi o jogo contra o Flamengo mesmo, né? Ou não foi o do Fluminense? Foi contra o Fluminense, eu acho, Foi Barreto. do Fluminense. Foi sim. O primeiro jogo contra o Fluminense, que transcorreu normalmente. Bom, nós temos aqui também o Bruno Henrique falando, não é isso? Bruno Henrique deu uma entrevista e um dos temas, evidentemente, foi o Mister fica ou o Mister não fica para levar o Flamengo a outro patamar. O Mister não comentou nada com a gente e se chegou essa proposta para ele ou não, quem tem que se tratar sobre essa possibilidade é ele, com a diretoria. A gente torce e espera que ele fique, né, conosco aqui bastante tempo de contrato que ele tiver. Então, essa possibilidade é pessoal dele e ele que tem que resolver a direção que é melhor para ele.
O silêncio, pelo que a gente vê, acho que não. Isso é bem comunicativo. A gente sempre brinca com ele sempre brinca com a gente também. Até em questão de contrato mesmo, quando ele estava renovando, ele sempre deixou claro para a gente qual é o desejo dele, sempre falou tudo com a gente, então não vejo o silêncio particular dele com nós, né? Já que como torcedor não sei, mas particularmente com a gente vê ele bem animado, bem contente com tudo que está em torno dele no Flamengo. Tem duas visões diferentes aqui no Twitter. Achei essa contradição interessante. Olha, o Fabrício Fraga diz que hoje, para os objetivos profissionais e esportivos do Jorge Jesus, o Flamengo tem maior visibilidade no mundo do que o Benfica. Se ele quer treinar um top 5 europeu, o caminho é por aqui. Já o Rafael Lopes diz que o João Félix saiu do Benfica para o Atlético por 126 milhões de euros. Ninguém aqui saiu por esse preço, seja Neymar ou outro, pois a repercussão em Portugal é maior do que no Brasil. A questão do próximo passo, né? Está dividindo aí os nossos internautas. Que a questão do João Félix a gente tem que colocar... Desculpa, Pedro, só ia completar. Se é que o Jorge Jesus está mesmo pensando no próximo passo. Ele pode tomar a decisão dele, seja para um lado, seja para o outro, pensando só naquele passo. Ele pode dizer assim, estou feliz no Flamengo e quero ficar, ponto. Depois, deixa a vida me levar. Ou tenho uma ligação afetiva com o Benfica e quero voltar, também ponto. Depois eu vejo o que acontece. Pedro? Que eu acho que essa comparação em relação ao João Félix, eu acho que são coisas muito diferentes, assim. Acho que é até difícil da gente conseguir criar uma simetria para essa comparação. O contexto do João Félix é diferente. No futebol português, a gente tem visto ao longo de décadas a forma como Porto e Benfica, principalmente o Porto, conseguem fazer contratações para vender mais caro, enfim, a própria revelação de jogadores. Então, os valores do João Félix são estrondosos, mas eu não consigo fazer essa comparação. Acho que são universos muito, muito diferentes. Muito bem. Temos também aspas do Nenê, falando sobre o Fla-Flu. O Flamengo está mais dividido, né? Pensando em permanência do Jorge Jesus por um lado e Fla-Flu do outro. No Fluminense, o foco é na decisão, até porque o Fluminense precisa vencer essa decisão para provocar outra. Vamos ouvir o Nenê. Claro que se fosse falar do River Plate, porque foi uma final de Libertadores e nós todos vimos os jogos. Mas eu vou mais além, eu pego o exemplo nosso mesmo, no segundo tempo do jogo que perdemos de 3-2, demos muita dificuldade também para o time deles. Soubemos sair daquela pressão deles, que eles fazem uma pressão muito boa, taticamente é um time muito organizado, além de ter a qualidade técnica, né? É um time que é muito organizado nessa parte defensiva e demos muitos problemas, então nós também sabemos aonde podemos atacar, onde nós podemos utilizar também as nossas armas. Então, com certeza o River Plate é um exemplo, mas eu vou mais além, como eu disse, pego do nosso exemplo também. E né, da metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro, realmente jogamos de igual para igual, acabamos fazendo 3 ou 4 gols, se não me engano, o VAR tirou 2 gols nossos, então não é uma coisa tão distante. Então a gente também tem que acreditar que nós podemos vencer como qualquer outro time. O exemplo do River Plate é um exemplo, na verdade, no sentido do alerta, né? De que com o time do Flamengo não se pode vacilar em nenhum minuto. Que aquela virada foi construída depois dos 40, do título da Libertadores. É isso que o Nenê está se referindo, né? Que hoje, para você vencer o Flamengo, no caso do Campeonato Carioca, a gente pode usar a expressão surpreender o Flamengo, né? Porque é um favoritismo escancarado. As escâncaras, como diz a nota da FERJ, né? E para você conseguir surpreender o Flamengo, tirar esse favoritismo do Flamengo, precisa de uma concentração que o Flamengo tem, né? Uma concentração que dura o tempo todo. Você precisa, no mínimo, replicar isso. Eu acho que talvez a análise do Nenê... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart.
Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.